que lá vem história. Uou! Hoje estamos debatendo nas aulas história dentro da história, esse assunto tão interessante aí das histórias que nós conhecemos ao longo do capítulo, história do Chapeuzinho Vermelho, a história dos monstros, de onde vivem os monstros e tantas outras histórias que vocês estão estudando literatura, Fábula de Monteiro Lobato, o livro Desventura em Série, Mal Começo, que eu sei que vocês estão lendo, eu estou por dentro que vocês estão estudando literatura também, para a gente contextualizar aqui com a nossa matéria. Então eu acho que contar história faz parte da vida humana. Quando eu tinha a idade de vocês, eu estava no sexto ano, estudando no Colégio Estadual Polivalente Professor Goiane Prates, eu com 10, 11 anos ali no sexto ano. Me lembro que a professora de português fez um desafio para a turma de contação de história. O melhor contador de história ia ganhar uma medalha. E eu sempre fui aquele aluno até o sexto ano mais calado, eu ficava ali na moita, ali no fundo, fazia aquela bagunça ali sem a professora perceber, mas na hora de falar eu tinha muita timidez. Eu tinha ali umas estratégias de conversar com os amigos, mas na hora de contar ou participar da aula eu me escondia, ficava na moita. Até que eu me encorajei, eu comecei a participar desse campeonato. A professora era muito rígida, mas muito legal, no sentido de nos levar o melhor conhecimento. E eu aprendi muito com essa professora, chamava Glória, e ela levou a gente para a biblioteca, e lá na biblioteca a gente contava histórias. E eu contei uma história que fez muito sucesso. Depois daquele dia eu virei o menino que contava história lá do colégio. Ela sempre me elogiava para a turma, que eu contava história muito bem. E eu até de vez em quando conto com meus alunos, inspirado na minha professora Glória. Às vezes eu conto uma história, eu estava em casa, o telefone começou a tocar e era uma voz ligando lá em casa meia-noite, de repente aí eu escuto Beethoven traz uma dramaticidade, né, a história. Esse é um símbolo de o que vem pela frente, né? Então é interessante a gente começar a contar a história e prender quem está assistindo, né? Prender a audiência de quem está assistindo, porque se a gente começar a contar e contar tudo, ninguém vai querer saber amanhã a história, né? Então é interessante, como uma novela, ela tem um capítulo, a gente fica doido para assistir amanhã, porque eles amarram um capítulo a outro para a gente continuar assistindo. Então a contação de história também é mais ou menos assim. Eu me lembro que meu pai contava histórias quando eu era criança, que até hoje eu não sei se é verdade ou era ficção. A história foi contada, eu nunca tive a coragem de perguntar, talvez para não quebrar ali aquele suspense, aquilo que meu pai me contou. Ele contava algumas histórias, que ele era taxista, pegou um cliente lá que era marginal e ele teve que fugir, parar na delegacia. Eu nunca perguntei para ele se aquela história era realmente verídica ou ele fantasiou, criou algumas situações, mas eu prefiro não perguntar. Prefiro ficar com aquela curiosidade, aquela emoção, aquela ingenuidade de criança. Eu prefiro que continue assim do que eu perguntar para o meu pai, para minha mãe. Minha mãe também teve uma infância muito sofrida, ela conta ali um pouco como ela era criança, e é sempre legal ouvir histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto de contar também, é muito interessante. Então nesse livro a gente vai debater bastante. Aí eu convido vocês para abrir o livro aqui na página 274, na aula do dia 28/5, nós vamos debater essas questões do livro. Então eu quero que vocês abram o livro aí, vou dar um tempinho para vocês abrir o livro, página 274, para a gente, nessa aula do dia 28, corrigir esses exercícios. A questão número 1 aí, dos exercícios de aplicação, neste capítulo conhecemos algumas histórias que foram transformadas em imagens. Agora é sua vez de criar. Aí que fala algumas coisas de dupla, mas na verdade individual, né? Não tem como reunir agora em sala de aula, então vocês vão fazer individual essa tarefa. O que eu vou propor para vocês? Aqui está falando que é importante que todos façam a ilustração do mesmo conto, para que no final da atividade possam ser apreciadas diferentes visões sobre a mesma história e formas diversas de se fazer a ilustração. Então todo mundo vai ilustrar o mesmo livro que vocês estão estudando. Eu dei uma olhada aqui na plataforma, o que vocês estão lendo em literatura, A Desventura em Série, Mal Começo. Então esse vai ser o tema do nosso desenho. Todo mundo vai fazer o desenho do mesmo livro, a história da história do livro. A Desventura em Série, Mal Começo.
Vocês podem fazer até onde vocês estão lendo, não precisa ser o do livro todo. A primeira parte do livro ali que a professora explicou, vocês vão fazer um desenho. Para a gente fazer o mesmo tema. O mesmo tema é a desventura em série Mau Começo. Então vocês vão fazer um desenho sobre esse livro. Se leu só o primeiro capítulo, só o primeiro capítulo. Para a gente ver se todo mundo pensa mais ou menos igual quando vai fazer uma narrativa visual. É claro que vai ser diferente, cada um vai fazer de um jeito, mas é só para a gente fazer o mesmo tema. O tema vai ser o livro de literatura que vocês estão lendo, A Desventura em Série Mau Começo, tudo bem? Então vocês vão fazer nessa número 1 uma ilustração do livro que vocês estão lendo. Tudo bem? Todo mundo vai ser o mesmo tema. Qual que é o tema do desenho da número 1 da página 274? A Desventura em Série Mau Começo, que é o livro de literatura de vocês. A número 2, você sabe que Maurício de Sendak, que é um autor do livro Onde Vivem os Monstros, se inspirou em lembrança da infância para criar os personagens do seu livro? Imagine criar um livro com personagens baseado em uma memória de infância. Qual seria ela? Como seria essa história? Para vocês é mais fácil, porque vocês estão vivendo essa infância. Eu já vivi isso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu estou com 39, quando eu tinha 30, de 30 anos para trás, eu tinha 9 anos de idade, eu consideraria minha infância até os 12 anos, 13 anos já não é criança. Então até os 12 anos, até a sua idade atual, conte alguma história aí da sua infância, igual o menino do livro aqui, Onde Vivem os Monstros, ele tirou das vezes que a mãe colocava ele de castigo e ele fazia uma fantasia de monstros, e dali ele tirou a ideia dos seus livros. Às vezes a gente, quando é criança, fantasia muito, tem muitas ideias na cabeça, então vocês estão convidados aí a criar histórias de personagens que remetem à sua infância. Talvez agora você já se sente quase um adolescente, mas assim, seus 9 anos, 8 anos, ou pode ser agora também, ainda tem crianças aí no 6º ano, bastante com ideias criativos e fantasiosos. Se você já está mais amadurecido, se você já se acha um adolescente, então faça aí dos seus 9 anos, 8 anos, quando você era mais novinho um pouco. Fique à vontade. A questão número 3, você vai fazer como o autor, que ilustrou o livro Onde Vivem os Monstros, ele tinha uma dificuldade para desenhar cavalo. Por isso, criou outras criaturas como personagens de sua história. Pense em um animal que você não saiba desenhar muito bem e aceite o desafio de tentar desenhar. Preencha a capa do livro como se fosse esse animal. Então, nesse espaço que está aqui na página 274, vocês vão desenhar um animal que você acha que é difícil de desenhar, um rinoceronte. Imagina desenhar um rinoceronte, deve ser bem difícil, né? Um elefante eu treino muito para desenhá-lo, não desenho tão bem, mas é o meu animal favorito. Mas você pode desenhar uma girafa, pode desenhar um rinoceronte, o animal que você tiver mais dificuldade para desenhar é a questão número 3 da página 274. Aí a gente vai debater o que você desenhou na próxima aula do dia 28, na nossa live. Na página 275, nós vamos fazer a questão 4 e a questão 6 e a 7. A 5 nós não vamos fazer, a não ser que alguém queira tentar, vai ter que usar alguns materiais. Se quiser tentar, pode tentar, mas não é obrigatório. Vamos fazer a 4, a 5, a 4, a 6 e a 7. A 4, Pedro Américo, aquele pintor do Grito do Ipiranga, da imagem que está no livro de vocês, ele escolheu mostrar esse momento de uma maneira heróica. Ali, o 7 de setembro de 1822, ele mostrou de uma forma heróica. Qual é o momento histórico estudado neste ano, na disciplina de História, que você escolheria para retratar? Como você retrataria? Pense e depois desenhe em uma folha avulsa, ou pode ser no seu próprio caderno. Por fim, exponha seu desenho para o restante da jornada. A gente vai debater isso no dia 28. Então você estudou aí, que eu estava olhando o conteúdo da Vanessa, vocês estudaram chegada da América, a Mesopotâmia, o Egito, pode ter outro assunto também que eu não sei, então vocês podem escolher um tema dentro da história que vocês estão estudando com a professora Vanessa, e vocês vão fazer um desenho de um momento histórico, aí, de um evento histórico que você está estudando história. Olha como é interessante a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. As matérias se unem, se casam. Hoje o estudante ele tem que ter um conhecimento de línguas, um conhecimento de disciplinas. Então, a literatura trabalhando com a história trabalhando com a história da arte, a ciência, o português e assim por diante. Então, vamos sempre trabalhar interdisciplinaridade ou múltipla disciplinaridade, transdisciplinaridade. Então nós vamos trabalhar as matérias juntas e misturado para a gente fazer um bom trabalho. Aliás, o livro Koch já tem essa transdisciplinaridade entre as disciplinas. Às vezes você estuda história
em gramática você estuda arte, em arte você estuda literatura e assim por diante. Então é muito interessante o estudante ter essa interdisciplinaridade nos seus estudos. É muito legal. A número 6 é uma questão objetiva. Vocês vão fazer uma leitura, estudar ali aquela parte que fala da Grécia e responder a questão. Na Grécia Antiga, para representar histórias do cotidiano, batalhas e mitos, era comum o uso de... Aí vocês vão analisar as alternativas e selecionar aquela correta para poder falar o resultado. Eu vou falar para vocês agora o resultado. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual será? Vai ficar para a próxima aula. Eu vou falar a alternativa, a gente vai corrigir, mas você pode dar uma lidinha, você vai acertar aí com toda certeza. Dá uma olhada nas imagens ali onde fala da Grécia. E a número 7, para concluir, para fechar com chave de ouro, vocês, seguindo a visão apresentada pelo ilustrador Gustavo Doré, reescreva a história do Chapeuzinho Vermelho resumidamente com suas próprias palavras. Vocês vão reescrever a história do Chapeuzinho Vermelho, que é muito conhecida, na sua versão. Existem várias versões no mundo, você vai criar uma versão sua aí para essa atividade. Então essa atividade e esse assunto nós vamos continuar debatendo na próxima semana. E tragam histórias, tragam depoimentos. Eu vi na plataforma agora alguém, não me lembro o nome agora, mas a avó contou uma história para ela e ela vai recontar depois para a gente. Isso é muito legal, fazer esse trabalho, ligar para a avó, ligar para o vô ou para os próprios pais, quem mora com os pais, com os avós, melhores ainda. Então vamos debater as histórias dentro da história, esse capítulo tão importante, tão legal para a gente estudar. Então até a próxima aula, fiquem com Deus, hasta la vitória sempre, forte abraço, #Cestinho, juntos e jamais desistiremos. Um forte abraço e até lá.